Bom dia com Jesus. Queria deixar essa frase que não é minha, não é nova. Valeu quanto durou. Estou voltando ao tempo. Assunto do tempo. Valeu enquanto durou. Foi bom enquanto durou. Foi bom enquanto durou, né? Bom, não pode-se dizer de um casamento que termina, que acaba, dizer assim, foi bom enquanto durou. Há outras ocasiões que exclamam, foi mal, foi péssimo, enquanto durou. Uma dor, por exemplo, terrível. Foi horrível enquanto durou. Passou, passou. É tempo. Mas nesse tempo está a ocupação. Nós ouvimos até sobre roubar de Deus, roubar o tempo. O emprego na rede social, ou seja, na internet, no Facebook, e etc. Não é? Tempo ocupado com isso. Nós não queremos fechar, que ninguém pode fazer uso daquilo que eu não preciso, só porque eu não preciso, não tenho interesse, não tenho necessidade, mas eu usufruo indiretamente, às vezes diretamente, dos meios. Agora mesmo, dei uma mensagem, ela está esgotada, fui ali no estúdio, foi num minuto eu estava com ela na mão. O assunto que eu queria. Eu posso condenar isso se eu estou usando disso. Então, cabe aos pastores, principalmente aos obreiros, aos pais, todos, a própria moça, o próprio rapaz, saber que tempo você está usando nisso, quando você está fazendo isso em prol do seu crescimento espiritual. Você está tendo contatos, sua vida espiritual requer. É isso? A internet, o profissional precisa dela. Nós estamos, nesta hora, no mundo todo, fazendo uso da internet. No mundo todo, no Japão, quanto é parte do mundo que acessar, nós estamos lá. Para executar isso, um engenho aqui atrás. Tem emprego de quem conhece, quem sabe digitar, sabe usar toda essa área. Para quê? Para que fim? Você, jovem,
sou jovem, não. Para que você está usando isso? Qual o benefício que isso tem te trazido? Além de umas gargalhadas, além de contatos que podem até te perverter. Deus pôs a árvore da vida, eu disse isso aqui, eu vou repetir. Árvore da vida. Ele não disse árvore da vida do bem, árvore da vida do mal, né? E a árvore da ciência do bem e do mal. O que nós estamos fazendo aqui é usando a árvore da ciência do bem. Você sabe disso. Que você está ouvindo esse som, a imagem. Nós estamos fazendo uso da ciência do bem, sem comprometer, é claro, a árvore da vida da qual comemos, da qual nos alimentamos. Você pensa em arrebatamento, em salvação, você precisa da árvore da vida. Quando você precisa de falar com alguém, necessariamente, uma comunicação urgente, você está fazendo uso da ciência do bem. Quando você está escovando os dentes, você está fazendo uso da ciência do bem. Você levantar cedo, cedinho, com essa dificuldade, vir para aqui, para a casa de Deus, está fazendo uso da árvore da vida. Para quem quer, isso aqui é o resumo. Fecha-se os parênteses. Precisa formar um complexo de opiniões. Resume-se nisso. Lembrando disso aqui, na mensagem de dizer aos meus discípulos, parágrafo 240. O homem creu na televisão. E todas estas coisas Deus colocou aqui. Tudo isso. Deus colocou isto tudo aqui. Quem criou a lei da televisão, do telefone, do WhatsApp, toda essa linha que fala, ou foi Deus. Quem criou a lei que gerou Caim foi Deus. Você entendeu? Criou a lei, tanto que Eva teve que dizer, agradecer ao Senhor pelo filho que ele tinha dado. Dado, porque foi ele. Nada do que foi criado sem ele. Não foi criado sem ele. O diabo perverte o que foi criado. Você quer ceder à perversão? Então, pratique isso. Se está praticando, continue. Fazendo grupinhos, piadinhas e fotos para lá, fotos para cá. É preciso de lazer.
É preciso de comer, tanto quanto de comer, o lazer. Agora, porque você precisa de comer, você vai comer tudo. Porque alguém disse assim, ó, Paulo disse, comei tudo que está na mesa. Não foi assim. Ele disse, comer de tudo. De tudo está na mesa. Quer dizer, é uso equilibrado, necessário. Necessário. Mas quando você faz o uso daquela necessidade de suprir, passa a suprir necessidade da alimentação, misturado com Coca-Cola, com refrigerantes, com sorvetes, com pudins e coisa por cima, a própria água que termina de comer. O que você está querendo? A mesma coisa é o lazer, gente. Eu estava vendo as fotos aí, as meninas felizes. Olhei uma encostada numa árvore, assim, quer dizer, sabendo que o inimigo procura. Era o prazer, o lazer. Ele pegou a Eva justamente no maior de todos os lazeres que já houve em todo o mundo, em toda a vida, os séculos e os séculos. Ele pegou ela, foi justamente lá. Sabe comer? A mesma coisa você pensa no vestir. Vestir bem apresentável, em ser culpada de uma provocação, carregar o grito da inocência, que de qualquer forma uma mulher pode ser cobiçada. Mas lá no Velho Testamento ela tinha o grito da inocência, que ela não devia. Eu vou resumir porque a palestra do pastor Gil é super necessária. Agora, isso aqui influi temperamento. Não vai dar tempo de falar sobre temperamento. Ora, eu resumiria nisso aqui, ó. Está vendo? Cadê os rapazes, os cantores do conjunto, hein? Estão trabalhando hoje? Está na escola? É bom vocês notarem isso, moças. É bom vocês notarem isso. E uma coisa eu quero falar para vocês. O irmão Brana deixou de fazer um casamento, a família do rapaz ficou toda agitada. De um rapaz, porque quando o irmão Brana foi conversar com ele, naturalmente no escritório, ele viu que era um rapaz temperamental. Ele disse, eu não faço esse casamento. Agora, será que aquela moça casou assim mesmo? E você diz, será que eu não casaria assim mesmo? Ele é a paixão da minha vida? Ele é impulsivo, impulsivo. E ele
Está casadinho com o nervoso, com a nervosa. Agora, você se lembra que ele não fez o casamento de um temperamental. O namoro é para se conhecer. E não tem jeito de namorar por um tempo que não perceba que é um nervoso, um temperamental, é um impulsivo. Você vai enfrentar no seu casamento, na sua vida, na sua casa. Está escrito aqui, ó. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, os maus dias. Maus dias. Foi terrível enquanto durou. Tem um hino que diz: quantos corriam bem e longe estão agora. Corriam bem, enquanto durou foi bom demais. Não deixa se levar assim somente pelo impulso da necessidade, pela imposição da necessidade de se casar. Sustentada, alimentada pela paixão, pelo amor. Com essa história da moça tomar uma atitude de não se casar, chorando amargamente, sofrendo de amor. Mas ela tinha exemplos e, na verdade, ela se livrou de um inferno. Ficou caro para ela. Não foi fácil. Afinal de contas, ela não era uma bandeirinha agitada pelo vento. Existe o casamento por dó. Agora eu não posso porque eu fico com dó dele, ele vai morrer. Ele vai suicidar. Antes que venham os dias maus, que cheguem os anos dos quais venhas dizer: não tenho neles contentamento. Não posso dizer nem mesmo como foi bom enquanto durou. O tempo está aí, associado com o tempo. A necessidade vos é nascer de novo. O problema todo de velho, novo, até da própria criança, o problema é esse, nascer de novo.
É onde está o problema. Nascendo de novo, recebe o Espírito Santo. O Espírito Santo não vem primeiro. Ele inspira um novo nascimento. Vamos dizer assim, bem popular. Ele provoca o novo nascimento. E nascendo de novo, aí vai ter o quê? Vai ter uma pomba guiando. Jesus disse a respeito do Espírito Santo: e ele vos guiará em toda a verdade. Vos dará discernimento. Poderás ver que outros não veem. Dormindo na mesma cama, comendo na mesma mesa. Que desigualdade. Mas tem uma coisa, isso pode ser recebido depois de casado, mas se recebe antes de casar, pode estar certo que Deus vai te dirigir. Você vai crer na oração, você vai crer naquilo que o irmão Branham disse: todo tanto que você orar é pouco. Vai crer no toque do coração. Sabe que aquilo lá não é a dona paixão, é o Espírito Santo que está tocando. Mas existe uma bússola para tudo. Jesus disse: esses sinais seguirão aqueles que creem. Agora, nós estamos descendo ao que nascer de novo significa. Ainda com têmpera, temperamental, nervosinha, passa a mão nos pratos assim, joga tudo no chão, porque viu no cinema, recebeu uma unção, passa a mão na penteadeira, joga tudo no chão, um ataque histérico, indomável. Um homem que quebra móveis, arrebenta a porta. Eu não quero ver isso. Tem gente aqui que é criada num casamento desse, carrega o trauma para o resto da vida. Revólver dentro de casa, pancada, quebra a cadeira. E filhos ali, sofrendo. E alguns deles chegam a dizer: você é pior do que o meu pai. De revolta. Daqui a pouco eles também estão dando os mesmos pinotes dentro de casa, com a mãe, com o pai, com os irmãos. Têmpera ainda significa arrogante. Alguém diz alguma coisa sobre você? Você
imediatamente estará pronto para a briga. A coisa mais triste que existe é saber de que pessoas pioneiras na fé, irmãs e irmãos, ficam magoados com outros quando tem um acidente, com a filha, com o filho, entre irmãos, entre pessoas. Estou magoada demais, magoada demais. Se torna imparcial a favor do filho, a favor da filha. Aliás, não é imparcial, é parcial. Parcial. Fica arrogante, alguém diz alguma coisa sobre você, você imediatamente está pronto para a briga. E então, nascido do Espírito de Deus, é nascida do Espírito de Deus, que qualquer palavrinha, uma fornalha, qualquer palavrinha, aquele homem explode, o sangue sobe, perde a razão, perde os sentidos, e fala o que vem na boca. Pronto para a briga. Então, nascido do Espírito de Deus? Não. O Espírito de Deus não procede assim. Não. O Espírito de Deus é humilde, brando, amável, longânimo. Isto é Deus. Amor, gentileza, perdão. Normalmente, conviver com uma pessoa que não perdoa, e você perdoando a outras, meu Deus, mas sofre cada ataque terrível porque perdoou. Amor, gentileza, perdão, este é o Espírito de Deus. Bom, agora, associar isso com o tempo, rede social, pensa-se mais em mocidade porque está começando a vida. Está começando a vida, mas vai chegar lá. É justamente a fase, segundo Salomão, Eclesiastes capítulo 12, verso 1. E mais deve viver pelo futuro. Fixar os olhos no presente, porque o futuro subitamente chega. Passa-se o tempo, você se enruga. Não adianta, se você não quer ficar velha, não quer ficar velho, morra. Tem que morrer, mas adoece, corre para o médico. É lembrar do Criador nos dias da mocidade. Os exercícios que você faz enquanto nova, enquanto novo,
como aquelas mulheres pegavam bacias de roupa, descendo a ladeira para lavar roupa. Lá na aguada, falava aguada, do córrego ou do rio tal. Sempre a saída é subida. Subindo. Depois passar a roupa soprando ferro de brasa. Tinha que encher um ferro de brasa, soprar o ferro. Pilar arroz, carregar água da fonte ou tirar água da cisterna. Mas aquilo servia lá para os 90 anos, para os 80, para os 70 anos. Ainda refletia, porque depois de velho não adianta mais estar com essa barrigona aí ao redor do horto, não. É bom para a questão de momento, mas o que acumula é juventude. Nós ouvimos aqui, é resistência, não é tanta força. Músculos impressionam, as mulheres impressionam com aqueles musculoso nos peitos. É bom botar uma roupa íntima ali. Não tem resistência depois. Eu tenho exemplo na minha vida. Eu nunca fui de força. Carregava lenha, carros de lenha para ganhar um centavo para ajudar a mamãe. Peguei peso que ela chegou a me bater. Você não pega aquela tora ali. Quando ela chegou, eu tinha carregado a tora. Você vai apanhar por causa disso. Mas eu dou graças a Deus pela minha resistência. Vamos pensar antes, porque não tem jeito de enumerar, de dar testemunho do antes do ministério. Do ministério para cá, 50 anos, 54 anos, 55 já. Agora em março. Para cá. Não é qualquer um que resiste, não. Eu vi tantas vezes obreiros novos, você, escuta, mas a gente não aguenta o senhor, não. Considero isso uma vantagem. Mas considero como um benefício. Você deve pensar. Travasa em comer qualquer coisa. Fala assim, sorvete é veneno. Um grande médico, instrutor de médicos, ele disse, eu tenho esperança que um dia refrigerante vai ser crime. Mas fala, não adianta. Leva a Coca-Cola para casa. Mexer com a filha. Aquela briga toda. Era até enforcar. Mata por causa de um filho. Leva a Coca-Cola para ele tomar. Mas nós vamos lembrar desse tempo. Pode pensar assim, como alguns dizem, em músicas, velhice chegando
chegando o fim, velhice chegando o fim. A música está sobre todo mundo, velhice chegando o fim. Eu quero aproveitar, eu digo assim, da arte da ciência do bem. Passar a ver com vocês um drama sobre velhice, sobre mocidade. É uma mensagem tremenda. Nós não temos que fazer aquilo. Eu não tenho que pregar daquele jeito. Mas eu nunca vou fazer uma escova de dente. Eu fiz escova assim, de folha de goiaba, enrolava assim, falava arear os dentes. Escova de dente eu nunca vou fazer. Coisa que eu nunca vou fazer, às vezes eles pregam melhor do que qualquer pregador dos nossos. Irmão Oséias, eu quero ver com vocês esse velho chamado Salomão falar um pouco para essa mocidade. Vamos lá. Tem um irmão bem velhinho que está aqui, e eu queria dar oportunidade a ele para trazer para nós algo que Deus tem colocado no coração dele. Ajude, pastor. Irmão, Nosso Senhor estejam convosco. Eu pretendo ser sucinto, breve, no que vou dizer a vocês nessa manhã. E por isso, eu quero começar tendo um pensamento que resume a minha vida. Os homens perdem a saúde para juntar dinheiro. Depois perdem o dinheiro para recuperar a saúde. E por viver ansiosamente no futuro, esquecem do presente de tal forma que acabam por não viver nem o presente nem o futuro. Vivem como se nunca fosse morrer e morrem como se nunca tivesse vivido. Eu tenho 86 anos de idade, já vivi um bocado, o bastante para saber que nada sei. Aliás, quanto mais vivo, menos tenho certeza das coisas. Deveria ser o contrário, não é mesmo? Quando eu era jovem, achava que tinha resposta para tudo. Agora que sou velho, a minha cabeça está repleta de perguntas sem respostas. Eu ando meio nostálgico, triste, ao ver a vida acabar aos pouquinhos.
Por isso, essa minha palavra tem um sabor de saudade, que é o momento que tenta fugir da lembrança para acontecer, mas não acontece. Se eu pudesse voltar no tempo e abraçar aqueles dos quais me afastei. Essa minha palavra vem com gosto de adeus. Essa minha palavra vem com gosto de adeus, que é um tipo de até logo, aonde a gente se arrebenta todinho por dentro. Por que eu fui embora da minha casa sem ao menos dizer que amava os meus pais? Essa minha palavra tem um cheiro de abandono. Aonde estão os meus filhos que não me visitam mais? Essa minha palavra tem uma pitadinha de angústia, que é um nó bem dado dentro do sossego da gente. Como tirar esse aperto do peito? Essa minha palavra vem como lágrimas. Essa minha palavra vem como ausência, que é aquela falta bem presente no final da nossa vida. O que sobra, família e amigos. Essa minha palavra tem um pouco de indecisão, que é quando você sabe muito bem o que quer e acha que deveria querer outras coisas. Aos 86 anos de idade, você já não tem muitas certezas e nem muitas respostas. Finalmente, essa minha palavra vem carregada de emoção, como se fosse fotografia à moda antiga, um pedacinho de papel que carrega um pedaço de vida. Nessa fase da minha vida, eu consegui ao pouco entender o alerta das Escrituras, que nos diz, em Eclesiastes capítulo 12, lembra-te do teu Criador, no dia da tua juventude, antes que venham os maus dias, nos quais dirão, não tenho nele contentamento. Os meus maus dias chegaram, e eu não tenho neles contentamento. Por que eu não levei a sério essa advertência? Por que eu não me rendi a Cristo ainda na minha adolescência? A vida é cheia de escolhas, e a cada uma tenho que arcar com as consequências, boas ou más. Será que ainda me resta alguma possibilidade de sonhar? O Salmo 126 diz que sim. O salmista insiste em dizer que sim. Que em qualquer fase da vida há esperança e possibilidade de sonhar. Quem sonha é quem está vivo. Quem sonha é quem tem coragem. Quem sonha é quem tem fé. A promessa de Deus é que os velhos voltariam a sonhar e os jovens teriam visões. Por isso mesmo, queridos amigos e irmãos, projetem para vocês um futuro brilhante, que só pode ser construído aos pés de Deus. O meu maior medo sempre foi da solidão. Eu sempre tive medo da solidão. Eu achava que tendo dinheiro, tendo posses, nunca seria só. Mas o mal que eu temia, esse me sobreveio. Hoje, eu vivo só. Mas hoje eu sei o que é solidão. Hoje eu entendo o que é solidão. Solidão não é a falta de gente para conversar, passear ou namorar. Isso não é solidão, isso é carência. Solidão não é o sentimento que experimentamos
pela ausência de entes queridos que não podem mais voltar. Isso é saudade. Solidão não é o vazio de gente ao nosso lado. Isso é circunstância. Solidão é mais que isso. Solidão é quando nos perdemos de nós mesmos e procuramos em vão pela nossa alma. A minha vida toda foi uma procura. Hoje eu me rendi a Cristo. Mas vocês são mais ricos do que eu. Eu tenho muitas posses. Hoje, quando eu chegar diante de Deus, eu chego com as minhas mãos vazias. É por isso que vocês são mais ricos do que eu. Vocês têm a possibilidade, a oportunidade de fazer diferente. Hoje, a única coisa que eu tenho é só dinheiro. Só dinheiro. Eu chego diante de Deus. Eu não juntei tesouros no céu. Se eu pudesse voltar atrás, eu daria tudo o que eu tenho. Faria tudo diferente. Vocês querem ter, eu tenho. Eu daria tudo o que eu tenho. Trocaria com qualquer um de vocês. Mesmo que necessário fosse ficar pobre, eu voltaria e faria tudo diferente. Se eu pudesse voltar atrás. Se eu pudesse voltar atrás. Se eu pudesse voltar atrás. Mas eu posso voltar atrás. Eu consigo voltar atrás. Eu posso mudar a minha vida, a minha história. Eu posso fazer diferente. Eu não preciso ficar assim. Eu tenho a oportunidade de fazer diferença. E por que eu trouxe aqui para vocês hoje o Sr. Salomão? Esse personagem chama Sr. Salomão. Por que eu trouxe o Sr. Salomão aqui? Para a gente poder pensar um pouco na nossa vida. A palavra de Deus diz que há mais sabedoria no velório do que numa festa de 15 anos. Eu tenho certeza, e você também aqui nessa manhã, todo mundo está aqui. Você sabe me dizer que dia que você vai morrer? Qual que é o dia da sua morte? Alguém pode me falar o dia, a hora que você vai morrer? Alguém sabe me dizer o dia que você vai morrer? Alguém sabe dizer? Levanta a mão e me fala. Ninguém, né? Se você não sabe dizer que dia que você vai morrer, então quer dizer que hoje é o primeiro dia do resto da sua vida. Isso é lógica, cai no vestibular, questão aberta, no Enem. Hoje é o primeiro dia do resto da sua vida. Você já viu? Nós nos preparamos para as coisas mais incertas da vida, nós nos preparamos para a coisa mais certa. Se você não morrer antes, você vai chegar à idade do seu Salomão. E como é que você quer chegar na idade do seu Salomão? Um dia falaram comigo assim: Paulinho, quando você chegar aos 40 anos a vida vira. Eu falei: vira nada, conversa fiada, é mentira. Eu cheguei aos 40, já até passei, não parece 60, né, gente? É por isso que eu estou usando essa máscara direto. Vai chegar um dia que eu vou tirar, ninguém vai notar diferença nenhuma, né? Então eu estou usando bastante aqui. Mas quando cheguei aos 40 anos, virou mesmo, deu um negócio em mim esquisito. Porque quando chegou aos 40 anos, veio um filme na minha cabeça. Quando eu era criança, quando eu estava na rua, quando eu brincava de pique-esconde, quando eu brincava de pular o toco, quando eu brincava de carrinho de rolimã. Eu sou da época, gente, que tem uma galera mais nova, a juventude, não sabia o que é mimeógrafo. A galera mais antiga, mais jurássica aqui, conhece, sabe o que é mimeógrafo. Eu era viciado em folha de A4. Aí, gente, eu lembrei de quando eu fui criança. E me veio um desespero, sabe por quê? Quando eu cheguei em 40 anos, eu vi a vida passou muito rápido, passou rápido demais. E logo depois veio um desespero, sabe por quê? Porque eu estava com 40 anos, se a nossa vida média é até 80, o que passar disso é câncer e enfado, e bênção esse do evangelho, porque você foi um bom filho. Aí
Você vai ganhar um bônus, vai viver até 90, 92. Você ouviu seu pai, ouviu seus líderes. Sua mãe falou assim: filho, não faz isso, você não faz, você vai viver mais. Aí quando eu cheguei aos 40 anos, veio aquele desespero. Gente, se esses 40 anos passaram rápido, esses outros 40 vão voar, porque hoje eu tenho a sensação que o dia não tem mais 24 horas, não é verdade? Você acorda na hora de almoçar. Você almoça na hora de jantar. É por isso que eu não consigo fazer regime de 3 em 3 horas, quando o SUS deu 6. Aí eu falei: gente, passa muito rápido, e o que eu vou fazer com esses outros 40 da minha vida? Eu falo muito para idoso, na cidade onde estou morando hoje, Presidente Prudente, eu falo muito para idoso. E eu falo uma frase para os idosos seguinte: não fique triste por envelhecer, muitos não terão esse privilégio. Não fique triste por envelhecer, muitos não terão esse privilégio. Agora você não sabe o dia que você vai morrer, certo? Mas uma coisa que eu sei sem medo de errar: todo mundo que está aqui um dia vai morrer. Essa é a coisa mais certa da vida, mas nós nos preparamos para as coisas mais incertas e não nos preparamos para a coisa mais certa, que é a morte. O que são coisas incertas? Você se prepara para o vestibular, não sabe se vai chegar. Você se prepara para uma prova, não sabe se vai chegar. Você se prepara para uma viagem, não sabe se vai chegar. São coisas incertas, mas você não se prepara para a coisa mais certa, que é a morte. E aí? Bem, Deus abençoe. Deu um recado para a mocidade, né? E para os velhos também. Não fiquem tristes, porque muitos vão morrer sem esse privilégio de ficar velho. Ficar velho é um privilégio. Dói.